بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب بدء الأذان. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم. قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب الراية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنعة يعني الشبور، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربي وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. ثم قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما مناك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو أمير أن الأنصارية تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. Estimados irmãos, depois de falarmos de etiquetas do masjid, falarmos coisas permissíveis no masjid e coisas proibidas, hoje vamos dar início a um capítulo histórico no Islã que é relacionado ao início do chamamento para a oração, a instituição do adhan. Temos que saber que quando o Salah foi instituído, o adhan não foi instituído ao mesmo tempo. O Salah, o profeta Sallallahu fez aquela viagem de Makkah, estava em Makkah, no Kaaba, foi para Masjid al-Aqsa, ascendeu, lá recebeu o Salah e voltou. E na manhã seguinte, portanto, Jibril veio, conforme mencionamos aqui o hadith, no Salat al-Dhuhr. Portanto, o Salah era feito, não havia adhan, não havia chamamento. E isto preocupava o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como chamar as pessoas para efetuarem o Salah em congregação. Portanto, as pessoas sabiam os horários do Salah, mas não havia um chamamento. Portanto, isso deixou o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam preocupado. O hadith aqui é narrado, conforme o Abu Daud nos traz, é narrado por Abu Umair bin Anas. Ele relatou sob a autoridade do seu tio, que era um dos Ansar. Nós sabemos que Ansar são aqueles que socorreram os Muhajir, aqueles que vieram de Makkah para Medina. Quem socorreu eles foram os Ansar. Portanto, ele diz que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava preocupado em saber como reunir as pessoas para o Salah. As pessoas lhe sugeriram, iam lhe sugerindo como chamar as pessoas para o Salah. Uma delas disse ao profeta de Allah: issa uma bandeira no momento do Salah. Portanto, içar a bandeira, as pessoas vão ver esta bandeira e irão se informar umas às outras que está na hora do Salah. Isso não foi de bom agrado para o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O profeta não gostou. Então alguém falou de tocar um sino. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também não gostou. Outra pessoa deu uma sugestão para se tocar numa corneta. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também não gostou, ia dizendo: é metodologia dos cristãos, outra é metodologia dos judeus. Portanto, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam não
optou por nenhuma dessas formas que estava sendo aqui sugerido pelos seus companheiros. Portanto, neste local estavam os sahabas, estavam várias pessoas. Então, Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi, este é o sahaba, acatou esta preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, lembrar este nome, Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi. Este sahaba saiu deste ajuntamento com esta preocupação, que era a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele foi para casa, fa'uriya al-adhan fi manami. Então ele viu no seu sonho o adhan. Como é que viu? O hadith seguinte explica. Ele disse, ele foi para casa, ele dormiu com essa preocupação e no sono viu alguém com um sino. No sono viu alguém com um sino. Então ele disse para ele, venda-me este sino. Então ele disse, queres fazer o que com este sino? Então ele disse, eu quero tocar este sino na hora do salat. Então esta pessoa que veio em sono, no sonho dele, disse, não quero que eu te ensine melhores palavras que você possa proferir quando chegar a hora de chamamento para o salat. Então ensinou-lhe as palavras do adhan, conforme o hadith menciona, todas as palavras do adhan, começando Allahu Akbar até La ilaha illallah. Isto vem no segundo hadith. Portanto, já fizemos o shortcut ao mencionar o primeiro hadith. Portanto, ele veio na manhã seguinte a correr ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, relatou o sonho que ele teve. فأخبره. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, o profeta, ele veio e disse, o mensageiro de Allah, eu estava entre dormindo e acordado. Estava no meio. Não estava a dormir, nem sequer estava também acordado por completo. Então, está a relatar um incidente como que ele viu esse sonho. Id atani atin. Alguém veio e ensinou-me as palavras de adhan. Ele diz, وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. E Umar ibn al-Khattab estava tendo os mesmos sonhos de Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi. Umar estava tendo o mesmo sonho num período de 20 dias atrás. Estava tendo os mesmos sonhos. No hadith vem, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Abdullah ibn Zayd para que ensinasse Bilal radiallahu anhu. Mas o hadith diz aqui, quando diz que Umar radiallahu anhu estava vendo o mesmo sonho num período de 20 dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ma manaka an tukhbirani? O que te impediu de me informar? Então ele diz, sabaqani Abdullah ibn Zayd fastahyaitu. Abdullah ibn Zayd foi o primeiro a informar, então eu tive receio depois de falar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ya Bilal, qum fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah ibn Zayd faf'al. O Bilal, aprenda daquilo que Abdullah ibn Zayd vai te ensinar e faça. Quer dizer, use essas palavras para fazer o adhan e faça o adhan. Qala fa'adhana Bilal. Então Bilal radiallahu anhu fez o adhan. Quando o adhan foi feito, aí que Umar radiallahu anhu vem, conforme outra narração, apressadamente e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta, eu estava tendo o sonho dessas palavras. Por 20 dias eu sonhava com essas palavras. O que quer dizer? Que Umar radiallahu anhu constantemente estava a ter este sonho e não informou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi, quando saiu daquele majlis com o profeta sallallahu alaihi wasallam, com essa preocupação, ele teve sonho e veio e informou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta, quando ouviu de Abdullah ibn Zayd, conforme outra narração, innahu la haqqun, inshallah. La ru'ya haqqan. Este é um sonho verdadeiro. Então, ordena que ensina a Bilal radiallahu anhu. Portanto, e Bilal, quando fez o adhan, Umar radiallahu anhu veio e falou aquilo que ele já estava vendo no seu sonho. O hadith continua dizendo que os Ansar acham que se Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi não estivesse doente neste momento,
que ele viu o sonho e o profeta ordenou que ele ensinasse a Bilal para fazer o adhan. Se ele não estivesse doente, o profeta faria Abdullah bin Zayd ibn Abd Rabbi de Mu'adhin. É o que eles acham. O Ansar disse, ele estava doente, então o profeta disse que ensinasse Bilal, então Bilal passou a fazer adhan. Nota a narração, vem o profeta diz para ele para ensinar a Bilal, فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا, porque Bilal é que tem uma voz mais audível, tem uma voz boa para fazer o adhan, então o Bilal passou a fazer o adhan. O segundo hadith tem o mesmo conteúdo, a diferença é que vem palavras do adhan, onde o narrador diz, Abdullah bin Zayd está a relatar, a pessoa disse para ele, quando for a fazer o adhan, quando chegar a hora do salah, então profira as seguintes palavras: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, até o fim do adhan. Portanto, este é o segundo hadith que nós iríamos aqui partilhar. Portanto, vários masais que são extraídos aqui desses dois hadiths. Por exemplo, se eu for a perguntar no incidente, no hadith relacionado à instituição da adhan, quais são os masais que podem ser extraídos? É o que eu vou falar agora, não é? E essa pode ser uma pergunta para teste daqui a uns 2 anos, né? Portanto, os masais podem ser extraídos aqui, é algo legislado através do sonho. Sonhou e foi introduzido. Pode-se legislar através do sonho. Ponto inicial. Sonho, alguém. Aqui a regra é: o sonho de ninguém serve para legislar. Você não pode vir, mas eu sonhei isso, nós vamos fazer. Não, meu pir disse que sonhou. Meu chefe disse que sonhou, então vamos fazer. Não. E dizer logo, chefe, tenho muito respeito contigo, mas o teu sonho não é legislativo. Não legisla algo na Sharia. Portanto, você pode, por exemplo, você fez istihara, sonhou, está a ter sonhos constantes para uma certa coisa, pode ser uma indicação para você optar por aquilo. Você optar por aquilo, não é? Você. Portanto, porque o sonho é uma 40ª parte de profecia, de uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou este sonho. É como se o profeta estivesse a legislar, porque é um sonho que o profeta aceitou, passou a ser parte da Sharia. É como se o profeta estivesse a dizer que o Sharia é desta maneira. Que o Sharia é desta maneira. Portanto, não podemos de jeito algum achar que qualquer um que tiver um sonho e este sonho pode ser implementado. Segunda coisa, a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O sahaba acatou a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam e Allah resolveu uma situação através de um sonho que o sahabi teve, mas partiu, no princípio, ele assumiu a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam como sua própria preocupação. E Allah resolveu esta questão através de, sonho do seu companheiro. O terceiro aspecto que vem aqui legislado é palavras de adhan. As palavras de adhan são 15 frases de adhan. São 15 frases. E o iqama tem 17 frases. De acordo com o Imam Shafi, o adhan tem 19 frases. Como é que seria possível? Se as palavras do adhan são as mesmas. De acordo com o Imam Shafi, as palavras do adhan são as frases do adhan são 19 frases. Imam Abu Hanifa, as frases do adhan são 15. Se nós formos a contar, de facto são 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. São 15, não é? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. São 15 frases. Iqama são 17. Por quê? Porque aqui senta, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, torna-se 17. Mas Imam Shafi diz que Adhan são 19. Por quê? No hadith que nós iremos aqui mencionar, Abu Mahdhura, que é um muadhin também, quando foi ensinado a fazer o Adhan, ele é ensinado que no Shahadatain tem de fazer 4 vezes. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Não é? Nesse Ashhadu an la ilaha illallah nós fazemos 2 vezes, tem que fazer 4 vezes. Uma vez em voz alta, outra vez em voz baixa. Não é? Uma vez em voz alta, outra vez em voz baixa. E o hadith que nós temos aqui no Abu Daud vem exatamente assim. Portanto, Imam Shafi diz, este deve ser o muadhin, quando diz Ashhadu an la ilaha illallah, tem que dizer outra vez, mas em voz baixa. Right? Ashhadu an la ilaha illallah, são 2 vezes, portanto ele vai fazer 2 vezes alta, com voz alta, e 2 vezes com voz baixa, que completam aqui 19 frases do Adhan. No Iqama, a diferença é, Imam Shafi diz, tem um capítulo que vamos falar aqui de Iqama, o Imam Shafi diz que o hadith também está aqui, no capítulo de Iqama, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Repete somente o قد قامت الصلاة, right? E o resto é tudo uma vez. A posição de 2 vezes também vamos falar aqui quando nós estivermos a fazer a descrever o Iqama, mas o que é importante nós sabermos, pelo menos na história do Adhan, as fases. Primeiro foi, não é, a preocupação do Profeta Sallam, a sugestão, vamos levantar uma bandeira, nota a narração e vamos fazer uma fogueira em que as pessoas de lugares distantes vão ver, outra vez vamos soprar numa corneta e vamos tocar o sino. Tudo isso não foi aceito. O Profeta Sallam depois disse como é que tinha que ser. O outro aspecto é relacionado ao sahabi que teve o sonho e o Adhan foi instituído. Qual é o nome? Chocat, qual é o nome? Não. Chocat está a despachar. Abdullah bin Zayd ibn Rabi? Não. Abdullah bin Zayd ibn Abd Rabbi. Essa pergunta vem para ti, Chocat. Lembra? Você tem que ganhar celular também. Teu celular está cansado. Azan Fajr. Para vir. São muitos hadiths aqui da Azan. Então, vamos falar isso no lugar. Mas é importante, pelo menos, você saber a história. Você já vai saber, vai falar com conhecimento de causa. O que falamos na lição passada? Qual foi o tema que nós falamos na quarta-feira? Mushrik. Mushrik. Pode entrar no corte. Qual é a base? Ok. Tem hadith. Mas só diz tem hadith. Acabou. Qual é o hadith? Lembra o hadith? Chocado. Você é um aluno muito disciplinado. É um aluno disciplinado. Você me pergunta, eu vou te dizer. Eu não tenho que olhar. Mas tenho cabo, assim. Mas eu sei. Eu vou fazer que não sei que estou a olhar aqui. Mas é bom lembrar. É bom lembrar o nome deste. Depois vamos falar os muadhins do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Conhece o nome do muadhin do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Quantos muadhins o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha? Bilal. Mais quem? Abdullah bin Zayd? Qual outro? Não estou a olhar aqui. Qual?
Abu Mahdura. Chocante. Está muito atento. Outro muezzin do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era cego. Como chama? Abdullah bin Maktum. Exatamente. Este era outro muezzin do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses dois até estão enterrados na Síria, no cemitério Bab Saghir. Muita história daquele lado. Quando falamos essas coisas eu lembro, não é? Campas de vários sahabas estão lá, que tivemos a oportunidade de visitar e lembrar um pouquinho da história, não é? É verdade que há muito bid'a que se faz lá, mas eles não têm culpado, né? Não são culpados, senão teriam dito, e aqui não. Estava falando disso, lembrei Imam Nawawi, que é um dos grandes comentadores de hadith e fiqh, grande sábio da escola Shafi. A história é mencionada e há dias eu estava a ver fotos dessa viagem lá para a Síria, quando eu lá fui estudar. Fomos visitar Nawa, chama-se Nawawi, Imam Nawawi, porque ele era da zona chamada Nawa. Até hoje este nome lá na Síria, Nawa. Ele está enterrado lá também, Imam Nawawi. Portanto, eu disse, há muitas inovações, faziam muitos bid'a, aqueles mazar, chamam mazar, né? Fazer um túmulo grande na campa. Então, ele combatia essas coisas e ele proibiu que fizessem na campa dele. E as pessoas fizeram, porque é um grande pir sábio. Saiu uma árvore da campa dele, uma árvore enorme, que até hoje está lá essa árvore. Não tem nenhuma folha, já de muitos anos. 5 pessoas se darem as mãos, fazer um círculo, não abrange essa árvore. Está lá, até hoje está lá. Como nós não temos aula aqui com um slide, eu podia trazer aqui e projetar para vocês verem. Eu posso pôr no grupo, né? No grupo. Mas vocês vão ver a dimensão no grupo. Mas vão ver, as pessoas estão ali, fiz questão de tirar uma foto, não é, para a recordação. Então há dias eu estava a ver isso sei lá como é que apareceu. Então apareceram essas fotos lá da Síria, onde esses campos dos sahabas, e numa das coisas, uma história que estávamos a ver, então deparei com este momento na campa de Imam Nawawi. Uma zona que, conforme nós sabemos, chegou um momento em que em Medina, em Meca, havia muito fitna. No tempo de Hajjaj bin Yusuf, estavam a matar muitos sahabas. E os ahadis, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando chegar o momento de fitna, que o lugar seguro para vocês é Sham. Então muitos sahabas saíram e foram viver no Sham, não é? Na Síria, aquela zona toda que era Síria, Palestina, Jordânia e uma parte da Turquia, a parte sul da Turquia, tudo aquilo era conhecido como Sham. Então estão lá vários sahabas enterrados naquela região. Portanto, esta era a aula que nós tínhamos aqui falando da Adhan. Então lembrei dos muezzin do profeta sallallahu alaihi wasallam, que também passaram a viver lá, foram para Damasco, em Damasco, viveram lá e acabaram falecendo lá. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.